Glória a Deus. Dito isto, o título dessa palavra é tornando-se uma pessoa de descanso, descansada. Pastor, como que é isso? Eu quero começar falando para vocês, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Então, ou seja, as primeiras palavras para o homem foi: sede fecundos e multiplicai-vos. Então Deus abençoou o homem e deu uma missão. Fala assim, missão. Todos nós temos uma missão. Essa aqui é para todos nós. Fecundidade, multiplicação, tanto natural como também espiritual. Ganharmos pessoas para Jesus, como também termos filhos naturais. Então, essa aqui é uma missão. Sujeitarmos, e dominarmos. Quando fala aqui dos animais, sim, nós também exercemos isso com uma certa facilidade, mas muito mais ainda na vida espiritual. Mas eu preciso falar algo para vocês aqui. Então foi dada uma missão, todos nós temos uma missão, sim ou não? Sim. Agora, imagina só, Adão e Eva receberam essa missão, como que eles ficaram depois disso? O homem foi feito no 6º dia, amém? Aí imagina o 7º dia, ele falou assim: agora eu vou ter que sair correndo para trabalhar, para fazer o que Deus falou para mim. Então eu tenho que sujeitar, eu tenho que dominar, eu tenho que multiplicar, eu tenho que ter filhos. E Adão deve ter ficado ali todo ouriçado, empolgado, falou: e aí Deus, vamos. Aí Deus vira no 7º dia e fala assim: agora nós vamos descansar. Deus dá uma missão, Deus mostra para ele o caminho, e depois vira para ele e fala assim: agora vamos descansar. Imagina só, Adão não entendi, eu aceito o desafio, vou fazer, agora o Senhor fala para descansar? Pois é, o homem começa no descanso. Fala assim, a vida do homem começa no descanso. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você está descansando? Tem uns que estão com o olho até pulando assim, ó. Está descansando? Estou, pastor, estou descansando. Olha aqui para mim. Todos nós temos um chamado. Eu gosto de falar que o seu chamado, ele envolve todas as áreas da sua vida. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Você tem uma vida espiritual, um chamado ministerial. Aí você fala: pastor, eu não sou pastor. Não, todos nós somos ministros, reis e sacerdotes, de acordo com a nova aliança. Então todos nós, nós somos nascidos de novo, há um exercício ministerial, você tem que exercer, mas você também tem um chamado, profissional, você tem uma profissão, você tem que colocar dinheiro em casa, você tem que trabalhar, você tem sonhos, você tem projetos, todos nós temos. Tem também a família, aqueles que não são casados querem casar, aqueles que já são casados querem ter um bom casamento, aqueles que têm filho, querem ter filhos bem criados, os que não têm e querem ter filhos, está ali programando, se organizando, ou seja, nós temos vários desafios, sim ou não, irmãos? Sim, todos nós temos, mas como é que nós devemos fazer isso? Nós começamos no descanso. Isso aqui é um princípio fundamental, imprescindível. Jovens, aprenda logo, para que você possa ter uma vida abençoada. Começa no descanso em Cristo. Que descanso que é esse? É ficar à toa, pastor? Então, é pegar férias a vida inteira? Não é esse descanso físico. Até mesmo porque tem gente que está 3 meses desempregado, 4 meses desempregado, está fazendo nada, mas ele está, de repente, é ansioso, ele não está descansando, porque ele precisa trabalhar, ele precisa ter o recurso, ele precisa ter o salário, e ele não está descansando. Então quer dizer que o descanso, deixa eu te falar uma coisa, melhor do que tirar férias, é você ter paz nas férias. Vocês estão me entendendo?
O descanso da nova aliança é uma pessoa, é Cristo. E olha só, Deuteronômio, que é um versículo chave para nós nesse ano, capítulo 6, verso 10, diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, Deus introduziu eles numa terra na qual Deus havia prometido, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes. Está vendo aqui que Deus prometeu algo para o povo dele, e o povo já entra no descanso, porque, olha só, projeta aí para nós, Deuteronômio capítulo 6, verso 10, te daria grandes e boas cidades, que você não edificou, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, casas com coisas boas, cidades grandes, que você não edificou, poços abertos que não abriu, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres, te fartares. Ou seja, então Deus prometeu algo, e nós apropriamos disso, pela graça, mediante a fé. Não é graça isso, sim ou não? Não é favor imerecido? Casa, né, cidades grandes e boas que você não edificou, é o que Deus tem. Mas como é que nós vamos apropriar dessas verdades? Descansando na obra consumada de Cristo. Fala assim, amém? Olha só, então você está envolvido em várias coisas, né? Você está ali fazendo um bocado de coisa, mas tem duas maneiras de nós fazermos. Tem sempre dois caminhos. Um é quando você faz na força do braço. Não é verdade, João Pedro? Quando faz na força do braço, não dá certo. Não é, Tim? Chamando a atenção dos meninos aqui para mim. É o seguinte, tem gente que está trabalhando, mas está estressado. Tem gente que vai para o trabalho para ganhar o salário, mas está angustiado, preocupado, ansioso, está se matando. Mas tem outro que está indo trabalhar, de acordo com Deuteronômio capítulo 6, verso 10 e 11. Deus, o Senhor já preparou coisas boas para mim. Eu sou vendedor, eu preciso de vender, tu sabes, Senhor, já vai me dando os clientes. É assim. Quando você tem o favor de Deus, as coisas as portas vão abrindo. Eu sei que de vez em quando nós temos resistências. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Há resistência? Sim. Mas nós precisamos de andar no descanso. Tem gente que está andando no limite, trabalhando demais, correndo de um lado para o outro, trabalhando duro, horas e horas. Olha só, eu conheço gente que, nossa, teve uma pessoa que estava falando para mim, trabalhando em 2 empregos, ainda fazendo os bicos, ou seja, não tinha tempo para nada. Nada, então a vida dela era amassar barro e fazer tijolo. Vocês estão lembrados de onde que aconteceu isso? Lá no Egito, com o povo de Deus. Faraó falou, olha, agora eu vou aumentar o trabalho, você vai ter que pegar o barro, amassar com a palha, fazer tijolo, porque antes entregava para eles o barro e a palha, agora falou assim, agora vocês vão ter que trabalhar mais ainda. Mas eu preciso falar algo para vocês, a promessa de Deus foi libertar aquele povo, e eles saíram de lá com o quê? Com ouro, prata e pedras preciosas, porque os egípcios deram a eles. Fala assim, há uma promessa de Deus, e Deus é o seguinte, quando Ele promete, Ele cumpre. A aliança que Deus firmou conosco, Ele firmou não entre Ele e você diretamente, a aliança que Ele fez, e é uma aliança inquebrável, foi feita entre Deus Pai e Deus Filho, lá na cruz do Calvário. Então é uma aliança perpétua, eterna, perfeita, e que nós entramos nessa aliança e desfrutamos das promessas pela graça mediante a fé, para que homem nenhum se glorie. Fala assim, graças a Deus. Então ele tem um caminho mais elevado, ele pagou um preço para você andar nele. Então olha só, e eu oro, para que você possa
né, receber instrução no meio dessa palavra. Primeiro aspecto que eu tenho que falar para você, o fator mais importante da construção da casa de Deus, dos projetos de Deus na sua vida, o que é mais importante não é um trabalho duro. Porque alguns falam assim, não, para minha vida dar certo eu tenho que trabalhar duro. Trabalhe bastante, seja excelente, faça com excelência. Não seja preguiçoso, seja como a formiga. Trabalhe, junte, economize, planeje. Tudo isso é bom, não é errado. Porque tudo que nós fazemos, fazemos como para o Senhor. Porém, nós não confiamos na nossa força. Nós não podemos, eu sou tentado, como você é tentado, a trabalhar e confiar na força do braço, no meu intelecto, na minha network. E olha que é uma coisa que eu tenho muitos relacionamentos, mas eu sou tentado muitas vezes, pastor Ed, a confiar nos meus relacionamentos, nos meus amigos, nas minhas conexões, mas Deus não quer isso. Deus quer que eu confie completamente nele. E a primeira coisa e mais importante, para que você tenha sucesso na sua vida, tenha uma vida de vencedor, uma vida abundante, é começar no descanso. Fala assim, eu preciso descansar. E olha só, nós podemos aprender com a vida do rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, está lá em Atos, capítulo 13, verso 22. Diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E olha só, mas Deus não escolheu ele para edificar o templo, porque ele era homem de guerra. Escolheu Salomão, o filho dele. E vou te falar algo, você sabe o que significa Salomão? Descanso, paz. O nome Salomão significa paz, shalom, que é paz no hebraico. Mas olha só, está lá em 1 Crônicos, primeiro livro de Crônicos, capítulo 22, verso 7. Diz assim, filho meu, quanto a mim, tive em minha mente para construir uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Mas a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Davi queria construir uma casa para Deus. Aí Deus falou assim, não, você não. Através de Natã falou assim, você não vai construir casa para Deus. Tu tens derramado muito sangue e tens feito grandes guerras. Não edificarás uma casa ao meu nome. Ah, mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Porque tens derramado muito sangue na terra perante mim. Eis que te nascerá um filho. E olha que foi um filho do pecado. Salomão era filho de Batseba. Você vê como que Deus age, né? Filho de um adultério, no qual Davi errou, mas a graça de Deus o alcançou. E aí Salomão, ele vira e fala, eis que te nascerá um filho, e será homem de repouso. Fala assim, homem de repouso. Fala, homem de repouso. Homem de descanso. Homem de paz. E eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Porque também foi assim, Cristo nos escolheu e venceu por nós dos nossos adversários. Hoje nós somos mais que vencedores. Nós temos luta, mas o Senhor já venceu todos eles por nós. Mas olha só, e o seu nome será Salomão, paz, pois te darei paz e descanso a Israel nos meus dias. Olha só, então, para construir o templo, que era a casa de Deus, ou seja, que era a edificação mais importante, que estava sendo feito naquela época, que era a vontade de Deus, e Deus assustou e falou, Davi, como que você ficou sabendo disso? Davi percebeu o coração de Deus, porque Deus queria edificar uma casa para ele. E aí Deus vira e falou, Davi, mesmo você sendo um homem segundo o meu coração, você não vai edificar casa para mim, quem vai edificar vai ser Salomão, homem de descanso, de paz e de repouso. Agora vem aqui comigo, preste atenção, Deus ainda continua edificando casa? Sim. A igreja, e essa comunidade aqui, é a casa de Deus. Vou falar de novo, essa comunidade aqui é a casa de Deus.
Quando nós nos reunimos aqui, nós formamos casa para Deus. Ah, pastor, mas eu também sou casa? Sim, você individualmente também, você é tabernáculo de Deus, você é casa de Deus, mas a igreja é o corpo de Cristo. Está lembrado que eu preguei a respeito do corpo de Cristo? Do zelo que tinha, que mostra na Bíblia, nos 4 evangelhos falando a respeito do zelo com o corpo? Mas para edificar a casa de Deus, mas não só a casa de Deus, porque você também, não só a igreja, mas você é a casa de Deus. E os sonhos que Deus colocou no seu coração são sonhos de Deus para você. Deus quer te usar lá no seu trabalho, Deus quer usar a sua família, Deus quer abençoar os seus filhos, o seu casamento, a sua vida. Tudo isso é plano de Deus aqui na terra. Só que para esse plano se cumprir, deixa eu te falar, preste atenção aqui comigo, você precisa entender isso. Você começa no descanso. Deus não faz aonde há agitação na alma, aonde há ansiedade, estresse, Deus não move. Fala assim, Deus não move no medo, no estresse, na agitação, na preocupação. Deus não move. Eita, pastor, estou te mostrando aqui o caminho. Está vendo que então, essa é uma palavra que vai trazer muitas soluções na sua vida? Porque talvez tenha área que você não está descansando. Deixa eu te falar uma coisa, eu também vivo as mesmas coisas que você. Eu também tenho lutas, eu também tenho ansiedade, eu também tenho preocupações. O diabo lança setas, o diabo, né, gera inúmeras circunstâncias. E olha aqui para mim, amém? Rodrigo é um pastorzão, vai apacentar direitinho aí nossa ovelha, amém? Dá uma água também, serve uma água para ele, Rodrigo, fazendo um favor. Aleluia, vem para cá, comigo. Olha só, então qual que é a necessidade número 1? Descanso. Então esse princípio aplica em todas as áreas da sua vida. Davi era um homem de guerra. Deixa eu te falar uma coisa. Trazendo aqui para você, de repente você é alguém cheio de guerra. Tem gente que está sentadinha aqui olhando para mim com a cara de anjo, mas dentro dele está uma guerra, está subindo e descendo, e corre, pega e puxa, e vai, e corre. Entra para dentro do banheiro, fica conversando sozinho. Alguém se identifica? A minha esposa entra e fala, o que você está falando? A gente está lá guerreando. Nós precisamos ser gente de paz, que descansa, confiado que Cristo já fez por nós. Cidades grandes e boas que não edificastes, casas com tudo que é bom. Aleluia. É o que Deus tem preparado para nós. Começamos aonde? No descanso. Então, nós estamos aqui numa edificação. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um texto que tem algumas coisas que é só para vocês aqui, amém? Isso aqui é Deus falando conosco. Marta e Maria, está lá em Lucas 10. Indo Jesus, entrou no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, e tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Fala assim, ela estava descansando. Ela estava lá sentada aos pés do Senhor. Jesus estava lá, e bem a verdade, ela estava assim, ó, desse jeito. E Jesus falando, e ela assim, descansando. Vocês estão me entendendo onde ela estava? Agora, olha só o que acontece com ela descansando. Ao ouvir os ensinamentos. Agora, Marta, como que estava a irmã dela? Agitada. E correndo para lá e para cá. O que significa agitar aqui, no original? Separar. Estava separada. Não estava desfrutando de Jesus. Afastada, distraída. Pastor, para que está ficando ruim demais. No estado mental de estresse. Eliana, não é o caso da nossa querida pastora ali, ela não tem isso, mas essa mulher aqui, o texto diz, Eliana, que ela estava no estado, olha só, estado mental de estresse, super preocupado, bastante atarefada a respeito de algo, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Já estava brava, ela estava tão brava que ela ficou brava com a irmã e com Jesus. Não tem noção dela? Ela era fora de base, né? Ó Jesus, que negócio que é esse? Aí Jesus olhou, manso e humilde, falou, vou te ensinar então.
E ela estava lá agitada. E aí você fica falando assim, mas ela está fazendo coisa errada. Não, ela está fazendo o que automaticamente alguns acham que é certo. Arrumando a casa, fazendo a comida, colocando água lá no feijão, né, ajeitando o arroz e limpando os negócios e tudo. Mas Jesus estava lá. Jesus não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Tanto é que Ele colocou um avental em uma das últimas reuniões e falou assim, olha, eu vou lavar os seus pés. Pedro falou, de jeito nenhum. Ele falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte para comigo. Eita, Deus veio para nos servir. Ele completou o que nós não conseguimos, que era cumprir a lei. Mas olha só, e aí Jesus vira para ela, ordena-lhe pois que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Agora olha só, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Irmãos, olha lá, andas inquieta, te preocupa com muitas coisas. Passa para o 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Ela escolheu o quê? O descanso. Enquanto ela estava lá sentada, desfrutando de Jesus, o Senhor estava fazendo por ela. E falou, uma coisa só é necessária. Uau! Fala assim, uma coisa só é necessária. Então o Senhor edifica a casa e Ele guarda a cidade. Está lá em Salmos 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Fala assim, se Deus não edificar, não adianta eu correr, esforçar, ficar que nem um louco, descabelado, ou sem cabelo. Não adianta. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem mães aqui que estão ansiosas e preocupadas com os filhos. E agora estou falando uma palavra profética para algumas mães. Sai do estado de estresse. Deixa de ser Marta. Vai para os pés de Jesus. Vai lá para Ele. Porque Jesus tem miríades e miríades de anjos. E quando você vai para os pés de Jesus, Ele manda o Espírito Santo convencer o seu filho do pecado, da justiça e do juízo. E não adianta você ficar lá querendo cercar, e vai daqui, vai dacular, porque eu vou te falar, se tiver que fazer coisa errada, faz atrás da porta. Faz no quintal. Pula a janela de madrugada e sai. Né, João? Ele não faz isso não. Fiz aqui escondido só para vocês entenderem. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus não guarda, em vão vigia a sentinela. Agora, o que é que move a mão de Deus? A sua fé. É quando você crê que Ele é fiel. Quando você crê que Ele é fiel, as coisas vão acontecer. Inútil vos será levantar de madrugada, 5 horas da manhã, para estar aqui orando comigo. Repousar à tarde, dormir à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Meu Deus, fala meu Deus. Fala meu Deus. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu estou lendo a Bíblia, eu não estou falando de mim mesmo. Ou seja, aquele que descansa na obra consumada e confia no Senhor, o Senhor faz por você. Aleluia. Deus não quer que você perca tempo sem dormir, ansioso, estressado, preocupado, com insônia. Olha, irmãos, realmente tem dias que nós ficamos preocupados, mas louvado seja o Senhor, porque eu nunca fiquei uma noite sem dormir. No dia de maior estresse, eu orei em línguas até desmaiar e dormi lá desmaiado. Quando você ora em línguas, você descansa, é o que diz a Bíblia. Quem ora em línguas, descansa. Sim, Não, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, venha de manhã na oração aqui que você vai ser batizado no Espírito Santo. Pode vir. Amanhã mesmo, se você quiser ser batizado no Espírito Santo e orar em línguas, pode vir aqui amanhã às 5 horas, você vai ser batizado.
no Espírito Santo, vai orar em línguas. Amém? Mas vamos lá. Mas o outro nome de Salomão era Gedidias. Gedidia, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 25, que significa amado de Jeová. Você sabe quem é que descansa? Quem sabe que é amado. O nome dele significava paz, como Salomão, e Gedidia significava aquele amado de Jeová. Vocês estão lembrados do discípulo João? Vocês estão lembrados que Pedro era alguém estressadinho? Sim ou não? Pedro não era? Não, estou aqui, não vou negar não. Não nego o senhor não e vou enfrentar o que for. Galo cantou, cococó, negou. Cocoricó, negou de novo. Cococó. Esse galo também é rouco, né? Na terceira ele negou e blasfemou. Tem noção disso? Mas João, no Evangelho de João, diz por 5 vezes, o discípulo a quem Jesus amava. Você quer descansar? Saiba que você é amado. Ele repousava, descansava no peito de Jesus. Ele, eita, agora Deus fala bonito demais. Eu gosto quando o download é assim, ó, 5G, pá. Ele repousava no peito de Jesus, ele repousava em saber que ele era amado de Jesus. No peito, no coração. Deita aqui no coração. Ele deitava lá, repousava descansando, sabendo que ele era aceito, amado, perdoado, justificado. Oh, aleluia! Eita, essa foi boa, não foi? Para vocês e para mim agora, que recebi agora. Amados, então Jesus, Ele vai nos levar para o descanso e vai nos dar sono quando a gente entender essa verdade. O Senhor está construindo o seu negócio, o seu trabalho, o seu ministério, sua carreira, sua família, sua saúde, mas tudo começa no descanso. Porque se Deus não edificar, em vão nós trabalhamos. O mundo é que tenta segurar e agarrar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço alguns homens homens ricos, mas é rico mesmo. E alguns ficam estressados e preocupados, sabe com o quê? Porque eles venderam a fazenda, e de repente tem lá 100 milhões, e não sabe o que fazer. Qual é que eu falo? Dá para mim, que eu sou bom para gastar. Eu resolvo facinho esse negócio. Não, acredita em mim, tem gente que tem isso e está com medo de perder. Está estressado, preocupado, angustiado. Aí ele vai tentar agarrar com as forças dele, my precious. O Smeagol, está lembrado daquele filme? Senhor dos Anéis? My precious. Aquele bichinho bem feio. E tenta ali agarrar. Você lembra que eu ficava tentando agarrar os anéis? Não é, João Pedro? O Smeagol ficava tentando agarrar os anéis? Né, Tim? Ficava lá tentando pegar. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de tentar segurar as coisas com seu braço. Porque aquilo que Deus te dá, ninguém pode tirar, a não ser a sua incredulidade. E tudo que você e eu precisamos, Ele já deu. Fala, glória a Deus. Não, vamos de novo, glória a Deus. Tudo que eu preciso, em Cristo Jesus, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. É o que diz as Escrituras. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com toda sorte de bênçãos. Nós precisamos de crer para apropriar. E quantos estão crescendo aqui em fé? Diga glória a Deus. Olha só, Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que nós recebemos é do céu. Fala assim, graças a Deus. Olha só, e a equipe de louvor pode subir aqui, o tecladista, então. Irmãos, o negócio está tão chique aqui no recanto, tem 2, daqui um dia vai ter 4 teclados assim, vai ficar no quadrado assim, ó. Vai tocar com o pé direito, com a esquerda, com a mão.
só descansando. Ele liga o botãozinho lá, aperta, já sai o som. Está que nem DJ. Daqui um dia ele nem toca mais, é só aperta o botão e... você tem uma profissão que é no descanso, é o tal do DJ, né? Ele aperta o botãozinho lá, fica fingindo que está mexendo para lá e para cá, não faz nada, e fica lá só dançando, descansando. Está aí. Mas vamos lá. Tem algum DJ que me perdoa? Você é trabalhador? Cadê o Albert? Está aí o Albert? Está aí. Dizendo que trabalhou muitos anos como DJ. Eu falei, separava as músicas, colocava lá e ficava lá. Fingindo que estava tocando o trem lá, dando aquela volta lá, mas não me engana não, viu, irmão? No livro de Ruth encontramos um versículo que pode pôr fim em todas as suas preocupações e cuidados. Olha só o que está lá em Ruth. Vocês estão lembrados de Ruth? Tinha Noemi e Ruth e Orfa, é isso? Orfa? As três, Noemi, a sogra com mais as duas noras, elas estavam em Israel, foram para a terra de Moabe, lá os seus filhos casaram com as moabitas, e só que chegou um tempo de seca, e todos os homens morreram da família, e aí Ruth voltou com Noemi, e chegando em Israel, ela estava passando necessidade, mas ela não ficou estressada. Ela ouviu Noemi aponta para o Espírito Santo, conselheira, inseparável, ficou lá e ouviu as direções de Noemi, que o Espírito Santo dá direções para você e para mim, e ela ouviu a direção e falou assim, olha, vai lá nos campos, vai lá onde que Boaz está, segue, fica atrás lá colhendo o que vai sobrando da colheita. E ela pegou um bocado de coisa. Aí um dia falou, olha, Boaz, ficou ali conversando comigo, falou, vai lá, deita nos pés dele, passa lá do lado, joga um charme, joga o cabelo lá pro lado de Boaz, o Boaz ficou encantado, falou, eita, acordou apaixonado, aquele corinho, tem um corinho que fala de apaixonado. Tá bom, entendedor, eu peguei a letra, é porque eu lembro, eu falo uma palavra, eu lembro. E aí, Boaz era parente, ele era aquele que poderia resgatar ela, tirar ela daquele estado difícil, da terra para ela, porque era de direito dela, tinham terras lá que só um resgatador que podia dar para ela. E aí o que ela fez? Deitou aos pés. Quando nós vamos para os pés de Jesus, para aquele que é o nosso Boaz, o nosso resgatador, você desfruta de prosperidade. Ruth 3,18, então lhe disse Noemi, espera, descansa. Eita, esperar e descansar, sim ou não? Espera, descansa, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem, Boaz, Cristo, não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Cristo peleja por você e por mim. Eu tenho umas demandas. Falei, Deus, está resolvido. Eu tenho demandas, um bocado. Falei, está resolvido. Quem tem demandas aqui, levanta a mão. Quem tem demandas assim, faz assim, dá tchau para mim só para eu ver. Tem uns que não estão com a mão levantada, eu vou colar em você. Vou passar um pouco das minhas para ti. Temos demandas, temos lutas, mas enquanto não resolver, Ele não descansa. O Senhor está dizendo para nós que Ele vai resolver, porque Ele é o nosso resgatador. Ele nos escolheu, nos separou e nos predestinou a sermos santos e irrepreensíveis e vivemos uma vida abundante, e Ele cumpre. Quando você trabalha, quando você descansa, Ele trabalha. E o inimigo não quer que você descanse. Você sabe o nome de Satanás? Beelzebu, Senhor das moscas. Quando você chega num lugar que está lotado de moscas, irmãos, um dia eu fui pescar, o nome do rio era, não sei se era Muriçoca ou Paçoca. Não, eu vou te falar uma coisa, eu fui carregado, mas era tanta muriçoca, Gabriel, mas era muriçoca, que se eu colocava a mão assim, minha mão ficava preta de muriçoca. Nesse rio, peguei um obó, e um obó mandou o ferrão aqui no meu dedo. Não, irmãos, triste.
lotado de mosca. E quando tem muriçoca, quem já foi num rio lotado de muriçoca, que só tinha muriçoca, não tinha peixe, quem já foi? Não, quando eu falo muita muriçoca, é muita muriçoca mesmo, irmão. Não é aquelas que aparecem no quarto, umas 3, 4, não. É tipo uma nuvem. Dá para ficar tranquilo quando tem muriçoca? Hã? Aí pega esterco de vaca, queima, cheiro, aroma agradável. Mas não resolve. Você já viu que... eu lembro, quando era novo, chegou aqui no Brasil a mosca do chifre, que era oriunda lá da África. Ela chegou aqui no Brasil e essa mosca, ela fica no lombo do boi e um monte de mosca ali sugando ela, como o diabo suga a nossa energia, suga o nosso sangue, suga a nossa vida. E aí o boi tem que fazer o que com o rabo? Já viu o boi como que é? Quando não bate o remédio, fica com o rabo desse jeito assim, passando na cara. Ele fica agitado, ele não consegue descansar, ele não consegue comer, ele não ganha peso. Quando você aceita as setas do diabo, porque o Satanás, ele é o Beuzebu, o senhor das moscas. Está lembrado que uma das pragas no Egito foram moscas, para atazanar o povo? O diabo te atazana e me atazana com setas, falando que não vai dar, que não tem como, que o seu problema é grande demais, que nós não vamos conseguir ter saída, que é impossível, que não tem mais jeito e que acabou. Mas o nosso Deus, Ele já preparou para nós uma casa cheia de coisas boas, cidade que não edificou, vinhais e olivais que não plantou, poços que não abriram. Essa é a promessa de Deus, e quem crê diz amém. Como você pode descansar tendo tantas coisas a serem feitas? Descansa. Em Hebreus 4:11 diz: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Jesus estava no meio da tempestade, o que ele estava fazendo? Dormindo. No meio da tempestade, Jesus estava ensinando a gente, ensinando os discípulos. No meio da tempestade, descansa. Eu sei que não é fácil, mas levanta a mão e fala assim: eu descanso no Senhor, porque o Senhor começou uma boa obra e o Senhor há de completar. Porque... Mas o que Jesus tinha? Ele orava. E por isso que Deus deu um pastor para vocês que ora. Tem que orar. Por que Jesus descansava? Porque ele orava ao Pai. Vê se aumenta pelo menos mais uns 5 amanhã de manhã. Quando você ora, você ganha intimidade no peito, e Ele fala: você é amado. E aí você sabe que você é amado, você cresce em fé, você descansa no meio da tempestade. Amém, Raul? No meio da luta, descansa. No meio das contas, os boletos da segunda-feira. Eita, dóis! Não lembra não, pastor? Estava tão bom. Não lembro dos boletos. Chega na sua casa, você abre a porta e está tudo lá em pé assim, ó. Eu sei, eu te compreendo. Quanto mais você descansa nele, mais ele fará por você. Trabalhe duro, sim, faça como para o Senhor, mas fique em paz. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, vem cá. Chega mais. Faz assim, todo mundo para frente. Assim. Não, chega para frente. Descola aí desse banco. Vou falar baixinho. O Espírito Santo só move no descanso. Só no descanso. Sabia que quando você está agitado, ele não move? Tem dia que eu chego aqui na oração disfarçando, mas estou agitado. Aí eu começo a orar em línguas. Não sei se você já viu que eu oro muito em línguas. Meus meninos já veem isso. A Aninha já ora já também. Quando você ora em línguas, você descansa. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe como é que o povo foi batizado do Espírito Santo? Em Atos 2, diz que eles estavam assentados.
Por que que no texto fala? Estavam reunidos, quando de repente veio um som do céu, e todos estavam reunidos, assentados, estavam lá, descansando. Quando eles estavam assentados, o Espírito veio, como uma língua de fogo, porque nada tem o homem se do céu não lhe for dado, e fogo é poder, o Espírito é capacitação, e na medida que você permite, Ele capacita você a fazer coisas sobrenaturais, a andar por sobre as águas. Cornélio foi batizado no Espírito Santo quando estava ouvindo a respeito do perdão. Quem sabe que é amado, quem sabe que é perdoado, descansa e pede. Quem acha que ainda está debaixo de culpa e condenação, não tem coragem de pedir. Cornélio, gentil, foram batizados quando? Quando ouvia a respeito do perdão. O maior descanso, e por fim, gostaria que você ficasse de pé, não saia, porque o grande final está aqui agora. Quantos estão sendo abençoados aqui? O maior descanso aconteceu, sabe quando? Preste atenção. Mateus 8:20. Aqui comigo, gente. Perdão. As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas em João 19:30, o Pai resolveu o lugar aonde Jesus iria reclinar a cabeça. Num travesseiro com espuma da NASA, num travesseiro, numa cama gostosa com molas, num lençol 600 fios, macio. Não. Sabe aonde que Jesus reclinou? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, está pronto, o que eu vim para fazer eu cumpri, eu concluí, os meus filhos serão salvos, abençoados, porque eu cumpri toda a lei. E agora, quando eles creem em mim, eles recebem, e inclinando a cabeça, rendeu-lhes o Espírito. Eita nós! Aí quando ele inclina, está pronto. A loucura do Evangelho não foi uma cama macia, um travesseiro gostoso, mas foi na cruz que ele cumpriu e descansou, e foi à destra de Deus Pai, e está sentado nos mais altos lugares, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Nós servimos um Deus vencedor. Cadê os vencedores aqui? Cadê os vencedores aqui? Quantos sentem a unção de Deus aqui? É Deus falando conosco. Filhinho, amado, é quem tem todo o prazer. Essa é a palavra de Deus para nós. Jesus não tinha feito nada, mas Deus já mandou uma voz do céu, falando: descansa, porque esse é meu filho amado, em quem tem todo o prazer. Você já começa em sendo amado de Deus. E ali o nosso Senhor inclinou a cabeça e descansou. E onde Ele está? Lucas 22:69. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. E nós que cremos com o nosso coração e confessamos Ele com a nossa boca, estamos incluídos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, assentado do lado do Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Essa é a sua posição. Quando Ele fala está consumado, está pronto. Está pronto. Os seus anseios, jovens, de casar, pois é, eu também tive,
mas um dia Deus já tinha escolhido a minha esposa para mim, a melhor do universo. Eu sei que há controvérsias aí, mas para mim é a melhor do universo. Uma mulher maravilhosa. Deus já tinha preparado para mim filhos maravilhosos, né? João Pedro e Timóteo, a graça esses meninos. Eu descolo os dois ali, o trem, a pregação, né? Os dois ali. A Aninha. Uma igreja abençoada. Não, vou falar de novo. Uma igreja abençoada, bonita, cheirosa, cheia do Espírito, avivada, que vai crescer, que vai multiplicar e que vai ser bem sucedida no trabalho, nas finanças, na sua casa. Aonde você colocar a planta dos pés, você vai tomar como herança. Aonde você colocar a mão, vai multiplicar. Eita glória! Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Ele está exaltado à destra de Deus, e a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Agora deixa eu te falar por último, último versículo. Tem mais dois. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a palavra. Vem. Quem está cansado hoje? Quem está cansado hoje? Vem aqui à frente. Quem está cansado hoje? Nós vamos fazer um apelo. Vem à frente. Quem está cansado, quem está com a luta, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vou dar descanso. Nós vamos cantar uma canção agora. E você agora aqui na frente, você vai se render ao Senhor. Você vai colocar essa situação. Oh, xalabacadarabacedere. Quem puder orar, pode vir também para orar, para abençoar pessoas. Cante bem alto. Com poder, vem me esconder. Vem me esconder. Aumenta a sua voz. Senhor, se o trovão e o mar se erguerem